Benê, me conta como tá a situação do Boto no Flamengo depois dessa desistência da contratação do Mickey, aquele jogador irlandês que ia vir, já estava tudo ok e acabou não chegando ao Flamengo. Pois é, eu vou pegar uma frase que eu li de um comentário em um vídeo meu lá no YouTube de um torcedor do Flamengo. Tem a frase famosa, craque o Flamengo faz em casa, mas também tem crise, também o Flamengo faz em casa. Porque, na boa, Fernandinha Maia, olha o que está acontecendo no Flamengo atualmente. E de verdade, é sério, essa frase eu acho que resume muito bem o momento do Flamengo. O Flamengo teve uma boa participação numa Copa do Mundo de Clubes, fez uma partidaça diante do Chelsea, que inclusive está na semifinal contra o Fluminense. Dizem que fez uma grande partida contra o Bayern de Munique, eu não considero uma grande partida. Mas beleza, caiu de uma maneira extremamente honrosa, digamos assim, tentou bater de frente com um grande clube da Europa. O Flamengo está na primeira colocação no Campeonato Brasileiro, nas oitavas de final da Libertadores, nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um bom momento dentro de campo. Olha o que está acontecendo desde o fim da Copa do Mundo de Clubes para cá. Print vazado, e quando eu falo print vazado, não estou me referindo ao Mauro César, porque ele nem citou o nome da pessoa, mas youtubers já estão vazando print com o José Boto. É desistência de atacante, seja lá qual for o motivo, se for repercussão negativa ou exame médico. Como que você encaminha a contratação de um jogador sem olhar os exames médicos? Ou como você encaminha a contratação de um jogador depois volta atrás por conta de uma repercussão negativa? Olha o que está acontecendo no Flamengo. A Arrascaeta mandando indireta para dirigente, que ele mandou indireta para José Boto. É o Pedro insatisfeito por conta da renovação de contrato. É dirigente dizendo que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. E o Flamengo querendo contratar um jogador que não faz gol, sendo que o jogador que faz gol é o próprio Pedro e você venderia por 15 milhões de euros. Gente, então, assim, loucura. tudo que está acontecendo dentro do Flamengo é um tremendo de um absurdo. É novamente o Flamengo perdendo para ele mesmo. E na boa, o Felipe Luiz ele também precisa ser cobrado, porque se cobram do dirigente José Boto, tem que cobrar o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz que descartou o Alcaraz, é o Felipe Luiz que não quer usar o Vitor Hugo, é o Felipe Luiz que não dá um jeito de colocar o Pedro, sendo que ele fez uma promessa, dizendo que iria tentar encaixar o time lá em abril, em prol do Pedro. Então é uma crise totalmente desnecessária que o Flamengo está vivendo. E o José Boto é mais um que está sendo vítima de uma fritura dentro do Flamengo. Porque o que estão fazendo com ele, você pode concordar ou não com as decisões dele. Agora, o que estão fazendo com ele de maneira pública é um processo de fritura que outros personagens já passaram. O Gabigol, um dos maiores ídolos do Flamengo, passou por esse processo de fritura também. Informações vazadas a todo momento. Por que vazam isso? Porque, obviamente, querem fazer um processo de fritura nesse profissional. E, repito, eu não estou aqui defendendo se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Eu acho que ele tem que ser criticado, sim, por certas decisões. O Juninho não deu certo. Ele iria contratar um jogador, repito, um atacante que não sabe finalizar. Como que você vai contratar um atacante que não sabe finalizar, sendo que o seu principal objetivo é melhorar a finalização do setor ofensivo do Flamengo? Dito isso, Fernandinha, hoje o ambiente é o seguinte: o José Boto não gostou do veto da contratação do atacante, e eu, no lugar dele, também não iria gostar, independentemente do motivo, porque para mim você deixar de contratar um jogador por conta de repercussão negativa é pior do que você contratar ele e não dar certo, porque você está mostrando que você não tem convicção no seu trabalho. Ele não gostou, vai ter uma conversa com o BAP. O BAP não vai tirar o José Boto porque entende que ele está fazendo um bom trabalho. Essa é a informação que eu tenho, muito pelo contrário. Não é que o trabalho ele acha que está sendo ruim, não. Ele acha que o trabalho está sendo muito bem feito internamente dentro do Flamengo pelo José Boto. Então o BAP não vai demitir o José Boto. Agora, o José Boto vai pedir para sair do Flamengo? Eu não sei. Depende muito do teor da conversa que ele vai ter com o BAP. Porque se ele ouvir que novos vetos irão acontecer, obviamente ele vai pedir para sair, porque quando ele chegou ao Flamengo, ele ouviu que ele teria, entre aspas, carta branca para fazer aquilo que bem entendesse. E informação sua, o Felipe Luiz já tinha até conversado com o jogador Mickey, né? O Felipe Luiz iria relacioná-lo já no sábado contra o São Paulo. Pelo menos essa era a intenção do Felipe Luiz. Imagina o Felipe Luiz sabendo que ele não foi contratado. Repito, não importa o motivo. Seja lá qual for o motivo, existe um erro dentro do Flamengo, porque eles precisam de sintonia. Como que você contrata um jogador que os exames mostram que ele não iria te entregar a minutagem correta? Ou como que você deixa de contratar um jogador por conta de repercussão negativa? Independentemente do motivo, tem um erro dentro do Flamengo. E esse erro ele precisa ser ajustado. Isso não pode mais acontecer. Você acha que a fritura é torcida Flamengo ou de interna Flamengo? Interna, e aí a torcida do Flamengo é usada. Abraça, né? É isso, exatamente. Lucas Pedrosa, alguma novidade? Não. Porque assim, se a gente for olhar o que esse torcedor fala, como é que é?
crise você o faz em Flamengo casa. faz em casa. Eu queria lembrar o nome desse torcedor. Obrigado, porque eu vi num comentário num vídeo meu lá no YouTube. Mas é perfeito. E quando eu li, eu falei assim, cara, esse comentário aqui é perfeito. Porque isso não é de hoje, Lucas Pedrosa. Vamos trazer um outro personagem que sofria bastante e fazia um bom trabalho. Às vezes errava, às vezes acertava, como qualquer pessoa no mundo. O Braz. Ele errou muito e acertou muito. Veja o que ele escolhe. Inclusive, e o que ele está faz participando desse processo. Porque nas redes sociais ele está postando um videozinho, debochando. Isso, gelo sendo e que sangue. atualmente ele é dirigente do Remo. Aham. Então por que ele está se metendo na história? Mas porque funciona desse jeito, porque ele já sofreu isso, não, o Pedrosa? Algum outro dirigente antes dele já fez deve ter isso com criticado ele. Como a gente já noticiou aqui tantas vezes, né? Esse clima político de situação e oposição, ele é muito quente sempre num clube tão assim grande como o Flamengo, né, o Pedrosa? É porque, assim, a gente, para analisar essa situação toda, teria que recapitular o ano. Como é que o Boto chega? Ele chega para ser o grande dirigente do Flamengo, com cancha de Europa, com cancha de scout, por ser aquele cara que consegue buscar jogadores que talvez nem todo mundo conheça, mas ele tem o olhar para um cara do mercado alternativo que vai conseguir render. E que era uma reclamação que a torcida do Flamengo fazia, porque o Flamengo, com o Marcos Braz, sempre ia nas estrelas. Vou lá buscar fulano na Europa, Sim. Vou lá buscar ciclano, vou fazer viagem, não sei o quê. Olhava até pouco para o mercado interno, não olhava tanto para o mercado interno. Então, a chegada do José Boto criou uma expectativa dentro do Flamengo de que, olha, ele vai conseguir trazer caras que vão pensar ali, um valor ok, Flamengo com a marca que a consegue atrair, e esse cara vai dar certo por aqui, e daqui a pouco vai estar valendo muito mais do que quando ele chegou. Só que isso não aconteceu. A grande contratação do Flamengo nesse período todo foi o Jorginho. E muito porque o próprio Jorginho também fez força para estar no Flamengo, e o Flamengo conseguiu, com o processo de convencimento, trazê-lo. Ótima contratação. O Juninho, é até difícil você falar deu certo ou não deu certo, porque as oportunidades que o Juninho teve foram oportunidades assim, pequenas na minha visão, para você definir que esse cara não deu certo em 5 meses de clube. Eu acho que o cara tem que passar por um processo. Agora, desde o início, já era uma contratação duvidosa. Porque você vai buscar um jogador de 5 milhões de euros no mercado totalmente alternativo para vestir a camisa do Flamengo, quem aguenta? São poucos que aguentam. O jogador, o Mickey também, gente, independentemente de qualquer coisa, eu acho que é o seguinte, ele está sendo esvaziado. O José Boto está sendo esvaziado dentro do Flamengo. Porque se o presidente toma uma decisão de vetar uma contratação que o diretor acertou com aval do técnico, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada grave. Agora, a gente pode discutir, esse veto foi certo ou não? O BAP como presidente, olhando lá, 35 milhões que seria? 35 milhões. 35 milhões de reais, mais os 40 do Juninho, quase 80 milhões de reais em 2 jogadores que não tem acha cancha na nenhuma base, pra talvez. vestir a Sabe camisa qual é do o Flamengo? problema? Sabe qual é o problema? Aí tu começa a se perguntar, Eu será acho que o presidente está errado de vetar? Porque são 80 milhões de reais. Não, eu no lugar do presidente, eu vou ser bem sincero, eu vetaria também, analisando todo o processo. Sim. Mas eu acho que foi muita expectativa e realidade. O que está acontecendo no Flamengo? O Flamengo acabou de perder um dos principais jogadores, que é o Gerson. Uma venda à vista. Ou seja, dinheiro não é problema para o Flamengo atualmente. O caixa está cheio. Acabou de ganhar uma baita bonificação participando da Copa do Mundo de Clubes. Então qual foi a expectativa criada? Pô, vai vir um jogador de Pará Aeroporto. Se esse Mickey, ele vem depois desse jogador de Pará Aeroporto, ia entrar no balaio. A torcida não ia reclamar. Exemplo, se vem depois de um Carrascal, que a torcida está tentando abraçar, se vem depois da chegada de um atacante de nome, eu acho que o Mickey, ninguém ia reclamar. Claro. O problema é que criou uma expectativa muito grande na contratação de um grande jogador. Sim. E de repente vem um irlandês que não sabe finalizar. É óbvio que a torcida ia ficar contra nesse momento. A régua é muito alta, cara. E assim, ainda tem o Juninho. Se ele fosse a primeira aposta da contratação scout, a galera ia aceitar mais. Mas como já teve o Juninho também, então assim, obviamente... Eu acho que essa expectativa da torcida conta muito, o que o Pedrosa traz. Faz uma comparação de o que se buscava no mercado Sim. na última gestão. Pô, só prateleira alta. Só E agora, top. quando a gente olha, a mira tá mais para baixo. Então a torcida se incomoda E também, eu acho né? que falta profissionalismo. Porque se você toma uma decisão como diretor de futebol de contratar um jogador, acerta com ele, conversa com o técnico, o presidente não estava sabendo? O presidente você não fala pro presidente assim, ó, eu vou contratar esse jogador aqui. A análise física, inclusive, ela não é feita anteriormente? Porque antes de você contratar Pois alguém, é. a análise física é antes, a análise do presidente é antes, a conversa da cúpula do futebol ela tem que ser anterior à contratação.
Você acerta tudo e digo mais. Isso é uma sacanagem com o rapaz, que tava com É passagem verdade. remitida para vir jogar no Flamengo. E isso é e que informação. mudaria a vida toda. Ele ficou revoltado, tá? O Entendi. jogador ficou Imagino. revoltado. Inclusive, o clube inglês que ele tem contrato também não gostou, porque você, querendo ou não, você desvaloriza o ativo do clube. Claro. Quando você diz publicamente que o jogador não tem condições físicas, os outros clubes vão passar a olhar para o jogador de uma forma totalmente diferente. Você está desvalorizando o jogador. E eu acho o seguinte, ainda tem um ponto, que o meu questionamento é, eu não sou contra a contratação de scout, digamos assim, mas igual esse irlandês, você não acha numa Série A? Você não acha numa Tem Série B no 50 futebol iguais. brasileiro? Você não acha na categoria Na de categoria base? de base, Então, vai assim, muito longe. o jogador que custaria 35 milhões É de isso reais, com certeza você acha um aqui no futebol brasileiro no mesmo nível, custando 10 milhões de reais. Eu vou te falar. Vou pegar um que foi pro Bahia agora, o Eric Eu ia Pulga. falar exatamente isso. Cara, esse jogador tava aí dando sopa e ninguém quis a contratação. Por que que o Mickey irlandês ia dar conta do recado aqui no futebol brasileiro? Esse é um assunto que a gente tem aqui Nação rubro-negra, eu posso aqui, né, falar o meu ponto de vista. Eu acho que o Flamengo está tendo uma pressão no Flamengo muito desnecessária, mas muito desnecessária, sabe? O José Boto e outra coisa, tem muita gente aí, agora qualquer coisa é print, qualquer coisa é print, isso é uma vergonha. O José Boto está errado, a gente sabe que ele está errado, mas sabe, toda hora querer se aparecer, como muitos aí, né, grandes do YouTube, né, estão fazendo, sabe? Dá uma vergonha. Uma vergonha. E assim, informação lá de dentro do Flamengo tá dando conta, né? Estão apontando de que haverá uma reunião, né, entre José Boto e o BAP para definir, né, o que está acontecendo, né? Agora, do nada, começou a vazar informações, vaza informações daqui, vaza informações dali. Então, assim, há sim uma grande possibilidade do diretor executivo de futebol português, José Boto, sair do Flamengo ou ele pedir demissão, né? O próprio presidente BAP disse que não irá demitir, né? Até porque o José Boto vem fazendo um bom trabalho, tem um planejamento muito bom para a base. Então, assim, tem um trabalho. E vamos também ser sinceros, sabe? Tô vendo muitos torcedores. Ah, volta Marcos Braz. Vocês estão de sacanagem. O próprio torcedor do Flamengo querendo ver o Flamengo no buraco. Gente, olha as coisas que o Marcos Braz fez, sabe? Tudo bem, o José Boto tá errando, mas não tá nem perto dos erros que o Marcos Braz cometeu no Flamengo. Então, assim, vamos ter calma, sabe? Os próprios estão pedindo, volta Marcos Braz, volta Landim. Há 6 meses atrás, não tava querendo ver esses dois nem pintado de ouro. Estava lá no Maracanã xingando ou nas redes sociais. Então, assim, vamos ter muita cautela, sabe? Vamos ter dignidade. Aqui, ó, isso aqui é Flamengo. Isso é Flamengo, tem que respeitar. Vocês concordam, amigas e amigos? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!